parece que hoje é um culto evangelístico, né, Frank? Começou aí com o único caminho da salvação é Jesus. Ou seja, Jesus disse, quem repete comigo? Eu sou o caminho. Não, repete comigo, eu sou o caminho. Não, a verdade e a vida. Agora só quem não repetiu a primeira vez. Eu sou o caminho. Agora todo mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nisso, diga amém. Gente, a pergunta que eu faço diante de uma afirmação dessa de Jesus: como fica toda essa população mundial que simplesmente rejeita a Cristo? Porque quando a gente fala isso, não é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida só no Brasil. Jesus é o caminho, a verdade e a vida só em Jerusalém, só nas Américas, ou só na Europa, ou só no Oriente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida em todo mundo. Não é à toa que a Bíblia Sagrada é o livro mais lido em todo o mundo. Nós não sabemos se ele é o mais lido, mas é o mais vendido, é. Porque a experiência que a gente tem é que a Bíblia está, às vezes, até nas casas de pessoas que não aceitam Cristo como Salvador. Se você observar, se você entrar num carro, num táxi, num Uber, onde às vezes aquela pessoa ali nem crê em Jesus Cristo, mas muito provavelmente no painel do carro vai estar escrito: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito provavelmente vai ter algum salmo, vai ter algum provérbios, e no final das contas toda a humanidade está envolvida naquilo que o cristianismo estabelece e manifesta, mesmo que a pessoa esteja envolvida somente com o Antigo Testamento, que é o judaísmo, né? Porque o cristianismo é um movimento judaico cristão, né? É um movimento, não estou dizendo que nós seguimos as leis e os preceitos judaicos, mas é um movimento judaico cristão porque Jesus era judeu. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então, o que acontece quando Jesus... Deixa eu pegar o fio da meada aqui. Me perdi aqui. Eu estava, volta, quando desligou. Jesus... Sim, veio para os seus e os seus não receberam. Esse ponto eu queria chegar. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Quando eles não recebem, o que ele faz? Ele fala assim: então eu vou me apresentar e abrir a porta da graça para aqueles que não estavam me esperando, considerados gentios. Então ele veio para os judeus. Os judeus falaram o que dele? Falou: olha, eu não queria que ele viesse assim. Ele veio como um homem comum. Ele é o filho de José, filho de Maria, filho de uma gestação duvidosa, né? Jesus, esse homem, que hoje é homem, quando eles diziam, né? Ele nasceu quando criança e filho de Maria, filho de José. Quando ele nasce, Maria, ela sofre muito porque eles tiveram uma gestação duvidosa. Porque quando Maria fica gestante, ela não estava casada com José. Gente, imagina isso para aquela época, se hoje isso já é constrangedor. Ela não era casada e ela parece gestante. O que José naturalmente iria fazer com ela? Abandoná-la. É ou não é? Naturalmente, não é o que qualquer homem faria, gente? Espera aí, eu estou noivo e de repente aquela mulher aparece grávida. Foi o que aconteceu com Maria. E que o anjo Gabriel fez. Primeiro ele se apresenta a Maria e fala, chama ela de agraciada, fala que ela terá um bebê e este bebê será o Emanuel, profetizado, né, como o Frank disse, lá em Isaías capítulo 6, capítulo 9. E Emanuel significa Deus conosco, ou seja, Jesus é a manifestação de Deus com a gente. Então, ali, o anjo estava dizendo para Maria que do ventre dela viria o Messias. E o Messias era muito esperado, muito esperado, muito esperado. O Messias era tão esperado quanto a segunda vinda de Jesus é esperada hoje. O Messias era tão esperado quanto
a segunda vinda de Jesus é esperada hoje. Só que, na mesma ansiedade, a mesma expectativa que os judeus esperaram Jesus ou esperaram o Messias, hoje os cristãos esperam a segunda vinda de Cristo. Só que, muito provavelmente, na mesma proporção que os judeus se decepcionaram com o Messias, talvez na mesma proporção que os judeus decepcionaram com o Messias, os cristãos irão decepcionar com a segunda vinda de Cristo. Porque muito provavelmente não vai ser como os cristãos estão esperando. É meio difícil pensar assim. Mas talvez a mesma decepção que os judeus tiveram, os cristãos terão. Como já estão tendo. Então, por que eu falo isso? Porque Jesus não cumpre um protocolo. Ele não simplesmente faz da maneira como o povo espera. Gente, como que os judeus esperaram Jesus? Ou o Messias, né? Eles não esperavam Jesus, eles esperavam o Messias. Porque Jesus é o nome dado ao filho de Maria, né? Ao comando do próprio Deus, ele será chamado Jesus, ele será o Emanuel. Como é que eles esperavam Jesus? Como é que vocês pensam que os judeus esperavam Jesus? Eles esperaram o Messias por 4.000 anos. O Messias seria o Salvador, o Messias seria aquele que salvaria os judeus e reinaria sobre os judeus. Como vocês acham que ele chegaria? Poderoso, no meio de uma família nobre dos judeus, de alguma tribo, de alguma das 12 tribos, da tribo nobre, e de uma família muito nobre, rica, de preferência sacerdotal, né? E que ele tivesse nascido ali naquele meio e desde criança ele teria a oportunidade de estudar com os sacerdotes, com aquela classe de pessoas, né, que eram considerados os mais puros e santos do tempo de Jesus. Só que ele não veio assim. Como é que ele nasceu? Vocês que conhecem um pouquinho da história de Jesus, já que nós estamos falando de Jesus, quem sabe como é? Aí vocês, família da irmã Edna, como é que Jesus nasceu? Estábulo, Samuel. Se hoje o Messias viesse de uma forma tão desfavorável, ou se a segunda vinda de Cristo fosse tão estranha quanto foi para os judeus, quantos cristãos você acha que aceitaria a segunda vinda de Cristo? Não que nós tenhamos que aceitar a segunda vinda dele, viu? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo a mesma proporção da ansiedade dos judeus em esperar o Messias, os cristãos esperam a segunda vinda. O que significa isso? Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que já temos. Apenas ficamos esperando. Estamos esperando. Deus guiava o povo de Israel sem a presença do Messias. Deus fazia Israel ganhar batalhas sem a presença do Messias. Vocês sabiam que Deus matou mais de 80.000 inimigos do povo de Israel numa noite sem que eles desembainhassem a espada? Sabe onde está isso? Você que viu os profetas? Reis. Está em Reis. Isso foi com o anjo. Um anjo matou 81.000 soldados inimigos de Israel numa noite sem que Israel lutasse. Está descrito na Bíblia, é uma das histórias bíblicas. Agora, o número que talvez eu possa estar errando, mas é na quantidade de milhares numa noite, sem que Israel pegasse a espada. O que significa isso? Deus protegia Israel. Deus ia na batalha com Israel. Deus fazia Israel ganhar as batalhas. Deus fazia com que Israel sobrepujasse as outras nações. Deus abençoava Israel. Deus fazia tudo que Israel precisava. Israel desobedecia. Israel simplesmente se prostituía espiritualmente com outros deuses. Então, o que acontece? Aí eles começaram a sentir falta desse Messias que não chegava nunca. Porque eles entendiam assim, que o Messias ia governar sobre eles e as guerras seriam ganhas agora através dele. Ele iria comandar e eles ganhariam todas as batalhas. E quando Jesus chega, ele decepciona os judeus, porque, como Samuel disse, ele nasceu num estábulo. Então, todo aquele protocolo que os judeus criaram para recepcionar o Messias já não deu certo. Aí, de repente, ali no templo, estava um homem chamado Simeão. Lá no templo, lá 2.000 anos atrás.
e algumas mulheres com seus bebês para apresentarem, para dedicarem. Então, aquele sacerdote ali do templo, ele vai andando assim entre as mulheres e sem que ninguém dissesse nada para ele, ele vê aquele bebê nas mãos de Maria. E ele chega em Maria e diz: agora o Senhor já pode me recolher, porque agora eu pude ver a glória. Agora eu pude ver a manifestação, em outras palavras, daquilo que nós esperamos, que é o Messias. Então ele pega aquela criança e a dedica e a consagra, né, ao 8º dia. E tudo isso, algumas pessoas foram entendendo. Maria entendeu, é o Messias. Simeão entendeu, é o Messias. Algumas pessoas foram entendendo, e mais os judeus não. E o que acontece? Jesus passa pela vida deles, vive quantos anos? 33. Aproximadamente 33 anos. Vive 33 anos, dos quais 3 anos e meio, ele dedicou para o seu ministério interinamente, ou seja, caminhando pelas praias da Galileia, ali do mar da Galileia, da Judéia e Jerusalém. Então, Samaria, aquilo ali virou o quartel-general de Jesus durante 3 anos e meio, pregando, levando o evangelho e apresentando-se como o Messias, mesmo sem dizer que era, mas através daquilo que ele fazia e praticava, tudo indicava pelos escritos bíblicos que ele era o Messias. E, no entanto, o que acontece? A classe mais alta de Jerusalém, sacerdotes e fariseus, o crucificaram. Aí você fica assim, mas que coisa. Como pode? Esperaram por tanto tempo. Clamaram tanto pelo Messias. Quando ele chega, opera milagres, cura cegos, faz coxo andar, levanta mortos, né? Faz água transformar em vinho. Todos aqueles sinais de que ele era o Messias, a humildade, a paz, paciência e aquilo que ele carregava em si mesmo era tão notório. Quando ele subiu naquele monte, né, e encontrou com Elias e Moisés, ali ele se transfigurou e os seus discípulos perceberam que ali estava diante deles o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Mas os sacerdotes e os fariseus, representando todo Israel, o crucificaram. E a palavra de Deus diz em Hebreus que hoje nós crucificamos novamente a Cristo através da nossa incredulidade, através da não aceitação, como Josué disse. O que impede eu aceitar a Jesus como meu Salvador? E como Marcos 16, verso 15 diz, aquele que crê for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, desde o início dessa programação, nós estamos falando de salvação e condenação. E o que significa essa salvação e essa condenação? Que tipo de salvação o ser humano recebe quando a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo? Que salvação é essa? É a salvação da sua alma. E o que é alma, Daniel? Pedro. Pedro? Cadê o Pedro? Saiu? E o João. Não queria falar, eu estou olhando para o João chamando de Pedro. João, Daniel, Samuel. Qual é a pergunta que eu te fiz? Que é alma? Que é alma, João? Que é alma, Samuel? Que é alma, Ruth? A gente precisa. Pedro, que é alma, Pedro? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem crer e for batizado será salvo. Essa salvação salva o quê? A sua alma. E o que é alma? Porque nós precisamos saber. Eu esqueci seu nome, é a Tatiane e a Ruth, né? Nós precisamos entender o que é a alma, para que nós possamos saber o que a cruz de Cristo salva em nós.
A nossa alma, para ficar bem claro, bem entendível para você, Pedro, tá? Quando você pensa, por exemplo, a sua mãe, você está ali na rua e a sua mãe, não está aqui, né? A sua mãe, a Tainara, ou a sua avó, ou seja quem for, você está ali na rua, você solta pipa. Quem solta pipa aqui? O que aconteceu? O celular que tirou as pipas? As ruas estão perigosas. Ah, tá. Você sabe que eu soltei tanta pipa, Tatiana, que eu entrava dentro de casa, eu achava que eu tinha ficado cego. Eu entrava dentro de casa correndo para tomar água, quem disse que eu encontrava o filtro? Porque quando eu entrava num lugar um pouquinho com menos luz, simplesmente me cegava totalmente, né? E aí eu parava, fechava os olhos, parava um pouquinho assim, aí abria os olhos devagar até voltar a enxergar, né? Tanto soltava pipa olhando para o céu. Então, assim, vamos supor, então, que você está brincando de bete lá na rua. Quem joga bete? Eu peguei pesado, né? Vamos supor que você está brincando lá na rua de pique-esconde. Quem já brincou de pique-esconde? Ah, ainda bem. Eu achei que não brincavam mais de nada da nossa época, né, Tatiane? Soltava pipa, brincava de bola. Já jogou vôlei na rua? Já jogou vôlei assim de colocar a rede assim? Aí os carros vinham, né? Os carros vinham e às vezes a altura de um carro é mais ou menos assim, né? E aí a gente colocava a rede de forma que pegava assim um pouquinho acima da parte superior do carro, né? Mas às vezes a gente brincava assim, o carro estava vindo, né? Aí ficava um de lá e um de cá. E aí às vezes a gente, quando ia chegando, a gente dava uma baixadinha. Quer dizer, não ia acontecer nada, somente ia pegar ali no vidro e ia subir. Só que os passageiros lá, o motorista, o passageiro do carro, todo mundo abaixava assim, como se a rede fosse pegar no rosto deles. Vocês nunca fizeram isso? A gente fazia isso, baixava e o pessoal ficava com medo e abaixava lá dentro do carro. Gente, às vezes Pedro, João, Daniel, você está lá na rua e às vezes sua mãe, sua avó, seja quem for, te chama para dentro. Só que seus colegas te chamam para continuar. Aí sua mãe te chama para dentro, mas seus colegas te chamam para continuar. Ah, não, mas eu vou continuar. Tá. Aí, Pedro, todos vocês, todos nós aqui, eu estou falando com todo mundo, Maria Fernanda também, Ana Clara, Caleb, Josemar, né? Estou falando para garotos, meninos, meninas, que às vezes precisam tomar uma decisão, obedecer àqueles que são seus pais, avós, seja, ou obedecer aos colegas que estão ali brincando. Então, você vai tomar uma decisão. Vou dar ouvidos aos meus pais e vou dar ouvidos aos colegas e continuo aqui. Isso se chama uma decisão que você toma, independente da idade. É a idade do Caleb, a idade do José Marcos. Eles têm que tomar essa decisão e falar, vou ou fico. Onde que você toma essa decisão? Na mente? Quem falou mente? Mente. Pedro. Onde, Caleb, você toma essa decisão? Você está entendendo, né? Mamãe chama para dentro, mas os colegas continuam brincando. Aí você tem que tomar uma decisão, ir para dentro ou continuar brincando. Aonde que você toma essa decisão? Pensando. Caleb diz pensando, o João diz que é na mente. Quem mais arrisca? Hã? Aí o Daniel está falando na ação de ir ou ficar. A ação de ir ou ficar, ela causa um pensamento ao ponto de você decidir. Né? A ação de ir ou ficar é uma decisão, é ou não é? É uma decisão que você toma. Né? Você vai tomar a decisão, independente. Se eu ficar, eu vou sofrer quando eu chegar em casa. Se eu for, os colegas vão falar, por que você foi? Então, de todas as formas, você vai ter que tomar uma decisão. Vai ser ruim para um lado ou para o outro. Mas você tem que tomar uma decisão. Se você continuar lá, você está desobedecendo. Desobedecendo é bom ou ruim? É ruim. Desobedecer é mal.
Ruim pode ser considerado mal também, né? Desobedecer é ruim, é mal. Tá. Mas se você obedeceu, é bom, coisa boa. Desobedecer é mal, obedecer é. Vocês já ouviram falar de uma árvore da ciência do bem e do mal? Já ouviu? Onde que ela estava? Jardim do quem? Menina, estuda muito a Bíblia, hein? Que um dia ela está te passando. A árvore da ciência do bem e do mal estava onde? No jardim do Éden. Estava ou não estava, gente? Estava. E quem estava ali no jardim do Éden? Qual casal que estava lá? Isso, Adão e Eva. Concordam comigo? Estou falando com todos aqui porque aí fica mais didático. Tá. Nós falamos que obedecer é bom, desobedecer é mal. A árvore da ciência do bem e do mal significa que aquela árvore era a consciência em si do bem e do mal. Como que Adão e Eva acabou conhecendo o bem e o mal? Através da ação, Daniel, a própria ação de ir ou ficar. A ação que eles tiveram de comer do fruto, porque era permitido comer do fruto daquela árvore? Era permitido comer de quais árvores? Todas as outras, aquela não. Qual que era a ação deles? Deixar de comer, né? Mas quando eles comeram, o que acontece? Eles eles têm a consciência agora do bem e do mal na prática. Eles eram conhecedores agora do quê? Do bem e do mal. Esse bem e mal, ele caminha desde Adão, que é chamado do pecado original, desde que Adão pecou juntamente com Eva, desobedecendo a Deus. Esse pecado veio marcando toda a humanidade, ou seja, assim como Adão pecou, todos os filhos de Adão, né? E através de um casal, hoje existe essa população na Terra, através de um casal, Adão e Eva, mais ninguém, tá, gente? Não tem serpente nesse meio. Uma vez você creu que existe uma serpente como pai de Caim, cuidado, não existe isso na Bíblia, isso não é bíblico, é antibíblico, tá? Muito claro aqui que Gênesis 4 é muito claro quem são os pais de Caim e Eva, não de Caim e Abel, que é Adão e Eva, e lá na frente nós vemos Paulo falando sobre isso. Adão teve relações com Eva, Gênesis 4, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Consciência do bem e do mal. Roubar é o quê? Mal. Xingar. Tá. Vamos pensar que aqui, esse lado meu esquerdo é mal e esse aqui é bom. Esse aqui está o lado do mal e aqui o lado do bem. Então tá. Xingar é o quê? Mal. É isso? Desobedecer. Todo mundo concorda? Mal. Né? E obedecer. Bom. E amar as pessoas. É bom. Né? E mentir. De onde que você tira que algumas coisas são ruins e outras coisas são boas? De onde você tira? Consciência. Essa consciência é formada através de um meio, né? Quer dizer, desde criancinha, não mente, filho. Por quê? É ruim. Não faça isso. Por quê? Porque é ruim. Então, o meio vai formando. E que meio é esse que a gente vive? É um meio que veio desde a criação. Então, por isso que eu digo, quando alguém diz que é ateu, eu pergunto para ele, roubar é bom ou ruim? Ele diz, é ruim. Amar é bom ou ruim? Ele diz, é bom. Eu falei, você só sabe isso porque você acredita que existe, primeiramente, uma criação que estipulou o que é bom e é ruim. E colocou lá no meio do jardim como algo que não fosse para ser tocado. Adão e Eva não precisavam conhecer
o bem e o mal através do saber e do praticar. Eles não precisavam, mas eles acabaram conhecendo, e esse foi o pecado original. E a nossa consciência do bem e do mal pode ser chamada de... Viu por que eu dei essa volta toda? Pedro, entendeu o que é alma? Ou ainda não? A consciência estabelece o bem, os pensamentos e emoções. E ao você... Cada ação dessa gera uma reação em você, não gera? A reação vem através das suas emoções que compõem a sua alma. Então, a consciência entre o bem e o mal, alma. Emoções, alma. Faz você tomar, então, as suas decisões. E Jesus, ao morrer na cruz, ele quer salvar o quê? Salvar o quê? A alma. Você acha que ele quer corpo? Não. Ah, mas ele não interessa pelo corpo? Não. Ele diz que esse corpo é corruptível. E nós somos um ser trino, compostos de corpo, alma e espírito. E ele quer salvar o quê? A alma. Por quê? Porque a alma é a ligação entre o espírito e o corpo. Se eu desligo espiritualmente de Deus, se eu me desligo, eu estou dizendo que a minha alma está se desligando espiritualmente de Deus. Quando eu me desligo, a minha alma fica sujeita ao meu corpo. E corpo nós podemos chamar de natureza humana, carnal. E a natureza humana carnal por si só, ela é invejosa, ela é mentirosa, ela é desobediente, ela gosta de conforto e ela gosta de simplesmente deixar que a vida me leve, deixa a vida me levar. Essa é a natureza humana. A partir do momento que eu estou desligado de Deus espiritualmente, significa que essa alma está sujeita ao comando do meu corpo. E o que meu corpo quer? Apenas prazeres. E quando você sujeita a sua alma aos prazeres, o que significa isso? Seus pensamentos, sua consciência estão totalmente deturpados. Você perde um pouco da noção do que é certo e errado e simplesmente faz o que o seu desejo diz para fazer. Isso vai te levar para aquele caminho que começamos dizendo aí com o Frank, para o caminho da perdição. Nós estamos aqui hoje não simplesmente para nos abraçar, fraternizar, ver a irmã Edna novamente, ver os seus familiares. Não estamos aqui somente para jantar, né? Esse jantar delicioso que sempre tem. Não estamos aqui para isso apenas, nós estamos aqui para dizer uma coisa, que a qualquer momento não haverá mais tempo para que você renda essa alma, a sua consciência, as suas emoções, tudo que você tem aí, que é o seu centro de controle, até que você renda isso a Deus. Pode ser que daqui a algum momento, dias, meses ou anos, não tenha mais tempo. E quando não tiver mais tempo, diz o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ao homem foi definido viver uma vez só. Uma vez apenas. Depois disso, a morte. E depois disso, o juízo. O que significa isso? Não pense que você vai ter oportunidade para que você tenha o aperfeiçoamento espiritual, né? O crescimento. Eu não sei como que chegam a dizer assim, olha, a reencarnação para que haja uma evolução espiritual. A Bíblia não fala que tem evolução espiritual numa próxima vida. A Bíblia fala que existe uma próxima vida, a vida eterna, onde estaremos com Cristo, gozando com Deus nessa terra transformada, é a nossa vida eterna. Mas o que nós estamos dizendo hoje é: entregue a sua alma a Cristo. Entregue as suas emoções a Cristo. Entregue a sua consciência a Cristo. Entregue o seu centro de controle entre o bem e o mal, o certo e errado.
a Cristo. Por quê? É o único que tem condição de pegar esta alma. Você imagina o Espírito Santo controlando a sua alma. O Espírito Santo está controlando sua alma. Sua mãe chamou para dentro. Você vai ou não vai? Vai. Né? O Espírito Santo está controlando sua alma. Você foi ali e viu algo que não é seu. Ou você viu a pessoa andando, viu, caiu do bolso dela. O Espírito Santo está regendo sua alma. Você vai ver aquilo, você vai gritar a pessoa e vai devolver. Tem o Espírito Santo, e provavelmente você pega aquilo, coloca no bolso e vai embora. Está vendo a diferença entre estar com a sua alma sendo dominada pela carne ou sua alma sendo dominada pelo Espírito? Então, te convido hoje a permitir que a sua alma seja governada por Cristo. E quem é Cristo para nós hoje? É esse Espírito Santo que ele disse: vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo tem que estar? Dentro de nós. Quando temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos nossas almas rendidas a este Espírito Santo que vai nos fazer tomar decisões que não tomaríamos se não tivéssemos o Espírito. Aí é quando você vai chegar e dizer assim: tomei a decisão certa. Eu nunca imaginava que eu tomaria uma decisão certa num momento como esse. Por que você tomou a decisão certa? Porque você rendeu a sua alma ao Espírito Santo. Então, esse é o chamado, gente. Vocês, meninos, irmãos, às vezes nós que já estamos muito tempo no Evangelho, às vezes nascemos no Evangelho, às vezes estamos sendo conduzidos, né? E muitas vezes errando, tomando decisões, fazendo escolhas erradas, e às vezes pensamos, né, que estamos melhores do que às vezes aquele que pensa que não tem o Espírito Santo. Mas nós temos que entender uma coisa: todos nós precisamos averiguar a presença do Espírito Santo. Todos os dias. Mas eu já sou velho de crente. Todos os dias nós temos que averiguar a presença do Espírito Santo em nós. E aí, como que a gente faz isso? O salmista, lá no Salmo de número 103, ele conversa com algo dentro dele. Com o que vocês acham que o salmista conversa? Salmo 103. Quem consegue abrir aí? O salmista vai conversar com alguém dentro dele. Abre aí, Salmo 103. Quem tem? Quem tem? Diz assim, Davi, o verso 1 diz o que, irmã Maria? Tá. A linguagem bastante rebuscada, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está conversando com quem? A alma. Onde eu vou averiguar que o Espírito Santo ainda está em mim? Converse com a sua alma. Quando você estiver todo enredado, Tiago diz: quando alguém é tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Repetem. Cada um, significa todos, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este mau desejo, arrastado e seduzido. O que te leva a cair na tentação? O que leva você a cair nas tentações de estar nos lugares errados, ouvindo coisas erradas, fazendo coisas erradas? Mau desejo. Que vem de onde? Da natureza, da carne. Esse ser trino, carne, alma, corpo, alma e espírito. O mau desejo vem de onde? Da carne. E ele influencia quem? A alma. A tomar a decisão errada. Por que a salvação através da cruz quer a alma? Porque é a alma que vai definir as suas escolhas. Aí você vai continuar lendo comigo. Depois que você é seduzido, né? Então esse desejo
Vamos comigo? Então esse desejo. Agora eu digo, o desejo vem de onde? Ai. E ele quer seduzir quem? A alma. Para tomar a decisão? Ai, que bom, Samuel, que você já sabe agora o que Deus quer em você. Então esse desejo, pode falar, então esse desejo, tendo concebido, concebido é, quando a mulher engravida, ela concebe, né? Esse desejo, ele é concebido nesse mesmo sentido, ele é gerado. O desejo começa a ser gerado, ou seja, o que é desejo gerado? Você olha ali e fala, gatinha. Os meninos, né? Aí você tira o olho, opa, é minha cara, não posso. Mas eu olhei, legal, vou atrás e vou pegar. O desejo, ele poderia ter sido abortado, né? Olhei, achei legal, abortei, tirei. Mas olhei, achei legal, fui atrás e vou continuar. Vou até o fim. O que aconteceu? O desejo foi concebido, foi gerado, foi aprovado. É o que Tiago está falando. Repete comigo. Então, esse desejo tendo concebido, dá à luz o... Qual que é o bebê que nasce? Então, mas ela tá atenta, porque quando fala de bebê, já, opa, é Jesus. Gente, por que eu estou sendo tão enfático? Porque a gente precisa aprender didaticamente o que gera o pecado. É, não é? Sabe por quê? Porque a gente tem que parar de botar a culpa no diabo, gente. Não é tudo que é o diabo. Não, tem certas coisas que o diabo fica olhando assim e fala assim. Jesus fala assim, Jesus, isso aí não fui eu, não. Não tem culpa disso, não, que esse camarada está fazendo, que essa mulher está fazendo. Dessa vez, eu não tenho culpa. Só que está ficando recorrente isso. Por fim, eu acho que ele está sentado de Raider. Ele nem trabalha mais. Porque o desejo das pessoas estão tomando conta delas ao ponto que, gente, isso aqui que ele diz é profundo demais. O desejo tento concebido. Eu olho, tiro o olho, eu abortei. Eu olho, boto o olho naquilo e vou atrás daquilo, pratico aquilo, eu concebi. Houve uma gestação. E essa gestação vai gerar quem? Dar à luz a quem? Qual bebê? Pecado. Ana, deixa eu te falar. Ana, o desejo mal. Ana, olha para mim. O desejo mal, quando ele é gerado, por isso que eu preciso falar de forma clara até para as crianças. Quando uma mulher é engravida, ela fica com a barriguinha grande, não fica? Ela está gerando um bebê, não está? O pecado é gerado dessa forma. Só que você não olha, você não vê uma mulher com uma barriga. Mas o pecado é gerado quando você comete uma falha, você é tentado a cometer, desobedecer, fazer algo que a Bíblia não aprova, e você pratica aquilo, você gerou algo. Ou seja, ali tem uma barriga crescendo. Está gerando o quê? É o que Tiago diz. Lê comigo o restante. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O desejo vem através de... O desejo vem através da carne. Né? E a carne, então, ela manda o comando para uma alma redimida, uma alma rendida a Deus, uma alma salva pelo sangue de Jesus, uma alma que entendeu que quem crer e for batizado será salvo, uma alma totalmente rendida a Deus. Quando o comando desse desejo chega nela, o que ela fala? Aqui não, cabritinho. É ou não é? Aqui não, estou rendido a Deus. Isso aí eu sei que não pode. O que significa isso? Eu não negocio princípios e valores. Minha consciência, que a minha alma entende que é certo e errado. E eu estou ligado a Deus. Ele que dá o comando. Aqui não. Mas, o que acontece na maioria das pessoas, eu simplesmente deixo para lá. Eu não preciso congregar. Eu não preciso ir à igreja. Eu não preciso orar.
eu não preciso ler a Bíblia. Toda vez que eu deixo alguma coisa, eu me distancio mais disso. Me distancio mais de Deus. Distancio. E me aproximo da carne. Me aproximo. O desejo que vem da carne dá o comando para a alma que está distante de Deus. A alma vai dizer o quê? Legal, vou pegar. Vou pegar, é minha. Aquilo gera, dando a luz ao quê? Ao pecado. O pecado consumado, ou seja, deu certo, arrasei. Pecado consumado gerou o quê? Morte. Que morte? Mas você voltou para casa feliz, tomou banho e dormiu, mamãe te recebeu, deu um abraço. Você não morreu. Que morte é essa? Separação da alma eternamente. Aí sabe o que Paulo fala, Romanos capítulo 1? Ele te entrega. Ele fala assim, você está entregue aos seus próprios desejos. Eu chego a arrepio de pensar Deus falando isso para você. Já viu mãe falar assim, não aguento mais você. É quase igual isso. Deus fala, eu não te aguento mais. Eu te entrego aos seus próprios desejos. Sabe o que é isso? Ele nunca mais, a consciência dele nunca mais vai doer quando ele roubar, quando ele mentir, quando ele adulterar. Nunca mais, não vai mais. Por quê? Porque ele já foi entregue aos próprios desejos. E o que isso aconteceu? A alma, que é a única fonte de desejo de Deus no ser humano, já foi desprezada. Separação eterna de Deus. Apocalipse 21. Para onde vão aqueles que estão separados eternamente de Deus? Para o lago de fogo para sempre, eternamente. Coloque de pé, não sonhe com isso. Até porque você tem que sonhar com os céus. Tá? Vamos sonhar com o céu. Gente, pode ficar de pé. Isso, vamos ficar de pé. A gente tem que entender o seguinte, que a irmã Edna não abriu o espaço da casa dela por qualquer coisa. A gente não viajou 200 quilômetros para vir aqui simplesmente bater um papo. Vocês não deixaram suas casas, né, como Sara aí, nessas dificuldades, Frank, Josué aí, todos, Ana Maria, né? Vem com o Uber, para numa quadra, vem na outra. Vocês não fizeram isso à toa. Deus não deixaria vocês voltar para casa de verdade. Deus está fazendo vocês voltar para suas casas, pensando e conversando como Davi. Minha alma, você não adorou a Deus hoje. Minha alma, você não leu, você não orou. Minha alma, você está tão distante de Deus. Minha alma, pode. Está em tempo. Dá tempo de você se voltar para o Criador. Dá tempo de você olhar para o Calvário e dizer, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo ao Calvário. Eu me rendo à cruz. Eu me rendo ao sangue de Cristo. Dá tempo para todos nós encontrar graça. Gente, a separação eterna de Deus é triste demais. Imagina um pai rejeitar um filho e dizer, olha, eu não te suporto mais, eu não te aguento mais, você vai morar em outro lugar. É triste, né? Agora você imagina Deus falando isso com você. Você imagina Deus falando, não dá mais. Você nunca dá atenção ao Espírito Santo. Você não ouve, você se distanciou tanto, não dá mais. Eu te entrego. Entrego você. Entrega a quem? Ao diabo? Não, eu te entrego aos seus desejos. Tudo que você desejar, você vai fazer. Você vai virar um hedonista, um ébrio. Mas só que aqui não tem ninguém assim ainda. Todos nós estamos sujeitos a encontrar a graça salvadora. E eu quero que você feche os olhos. E você olhe para a sua alma agora. É aquela que é a sua consciência, suas emoções. Quando você fica com raiva, você grita, você xinga. A sua alma, amém, Ana, que bom. E você fica com raiva e xinga e grita e fala coisas duras, é porque a sua alma está, através das emoções, tomando decisões erradas, escolhas erradas e fazendo o que não deveria. Mas quando você perdoa, quando você ama, quando você reconhece a mãe que você tem, o pai que você tem, o avô que você tem, os filhos que você tem, os irmãos que você tem, quando você reconhece que a água que você toma foi Deus que te deu, o alimento que está sobre a mesa foi Deus que te deu, os amigos foram foi Deus que te deu,
a sua família foi Deus que te deu, e você começa a reconhecer tudo isso, e você diz: oh, alegra-te, alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de onde Ele te tirou, do que Ele fez por você. Que Deus abençoe a alma destes aqui presentes, que estão à distância. Que Deus abençoe a sua alma, que você possa ligar a luz de alerta e conversar com a sua alma essa noite e dizer: ó minha alma, bendize ao Senhor. Bendize ao Senhor. As escolhas não estão te levando para um lugar tão bom. Ajuda você nas suas decisões, ajuda você nas suas escolhas, ajuda você no seu trabalho, ajude você com a sua família, ajude você a crescer espiritualmente, a crescer profissionalmente, a crescer aí na sua família, e que Deus abençoe a você aqui presente, Deus abençoe a você na internet, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aceite ao Senhor Jesus enquanto há tempo para a sua alma, e que Deus abençoe você, e terminemos com uma salva de palmas ao nosso Salvador. Amém.